Vamos lá novamente. Nós já estávamos aqui, já tínhamos feito uma introdução ao tema de hoje, já demos bom dia a algumas pessoas, mas tivemos problemas com a entrada da nossa convidada. Como eu já falei, nós vamos ter aqui uma pessoa muito especial, que é escritora, professora, terapeuta emocional e ajuda mulheres a lidarem com as suas emoções, seus sentimentos e terem uma vida muito melhor. E o assunto que nós vamos falar é sobre saúde mental e a espiritualidade e como elas influenciam em nossas vidas. Vamos aceitar o convite dela aqui novamente, porque ela já está aqui e vamos. Estamos aguardando a entrada dela. Já aceitei aqui e vamos lá. Tá difícil hoje. Vamos aí. Vamos lá. Deixa eu convidar ela aqui. Vamos ver se eu mandando o convite fica melhor para ela entrar. Ah, agora sim. Né? Agora sim. Eu vejo. Bom dia. Esses problemas só ocorrem para quem faz ao vivo. Exatamente. É. Mas sabe o que eu acho que. Antes eu não ouvi a sua voz da primeira vez, eu acho que até as pessoas estavam ouvindo, porque eu estava com o meu fone sem fio, estava em cima da mesa. Eu acho que o meu celular estava transmitindo para o fone, por isso que eu não te ouvi. Ah, Desculpa, foi uma. não, mas isso acontece. E para mim estava acontecendo que eu escutava chiado no meio da transmissão. E Pode agora ser. tá melhor. Ah, Show. foi deve ter sido por causa do fone. Então, bom É. dia, né? Seja bem-vinda mais uma vez. Né? Prazer imenso te ter aqui novamente aqui. Já tinha dado uma pequena introdução de quem você é, daquilo que você pode contribuir com a gente. Falei que você é escritora, professora, Professora, terapeuta. não. Ah, mas é que você era Profe- professora. Não, Professora, não. eu tinha certeza que você era professora, mano, Não, né? não, não. Eu nunca quis ser professora. Mas sua mãe foi, não é? A Sua mãe mãe foi. foi, sim. E eu disse, eu nunca quero ser professora. Nunca serei. Mas está sendo agora, Leia. Está ensinando pela internet. Então, Porque na- olha aqui, é, nós somos educadores indiretos, né? exato. É. Nada é por acaso, né? Exatamente. E É. hoje, eu já falei que nós vamos falar sobre como a saúde mental ela é afetada pelas questões de espiritualidade, né? Pelas questões da conexão com a religião, com a espiritualidade, dentro de cada um com a sua crença, né? Sim. E, e o que você diz sobre isso? Você fez um termo, uma mensagem muito rebuscada para o termo todo. Quem sabe você fala sobre isso primeiro, para eu pegar o gancho. Mas assim, eu acredito que a espiritualidade nos move, mesmo para aqueles, porque você pode viver uma vida como ateu, mas você não morre ateu. Porque na hora final você diz, meu Deus, me ajuda. É mesmo, Né? né? Mas sabe que eu falo, Isolati? Eu, até antes de você chegar um pouquinho, eu estava tentando dar uma introdução sobre o assunto, Ah, e as pessoas, infelizmente, alguns órgãos que representam profissionais da área da saúde mental, estão tentando afastar as questões espirituais das questões de saúde mental. E na minha visão, você separa uma coisa da outra, você tem um tratamento deficiente. Porque nós somos um todo. Né? Não tem como separar o dia que há a separação da carne e do espírito, a pessoa morre. Né? é, é. Porque quando o espírito se separa da carne, a pessoa morre. E negar esse conteúdo interno que nós temos,
e que na nossa psique, no nosso, como é que eu posso dizer? A palavra está aqui, mas no nosso inconsciente coletivo, né? A espiritualidade é importante. Não adianta nós negarmos a espiritualidade numa nação que tem uma base judaico-cristã, né? A É. primeira coisa que foi feita no Brasil quando as caravelas chegaram aqui foi a realização de uma missa, né? Sim, E nós, sim, e nós temos por cultura, independente de ser uma cultura afro-brasileira, é, nipônica ou até mesmo alemã, cada um tem a sua forma de conexão com o todo, com Deus, com algo maior, né? E quando nós separamos isso, a pessoa vai para um consultório e a questão da espiritualidade dela, questões das crenças religiosas dela é separada, nós deixamos uma parte dela fora do tratamento. E sim, aí, e quando nós tiramos a fé da pessoa ainda para ajudar, queremos tirar a fé e só vamos com a ciência, né? Nós tiramos um motivo de esperança, porque todos nós temos a esperança de um plano superior melhor. E se eu limito a nossa vida a só esse plano aqui, ela fica sem graça. E é por isso que o número de suicídios tem aumentado gradativamente, né? Porque as pessoas começam exato. a... Uhum. Eu estou sofrendo. Não existe algo maior? Então essa vida que é uma porcaria, eu não quero mais dela. E tira uma vida, né? Porque não tem esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor. E o que nos mantém muitas vezes livre de tomar atitudes drásticas é acreditar que se eu tomar uma atitude drástica, a minha vida no pós-vida vai ser diferente, né? Como assim, a pessoa, o que, que a igreja ensina, o que, que as religiões ensinam? Que a pessoa que tira a própria vida, ela perde a salvação da alma. É, E, se, e aí a pessoa muitas vezes não toma uma atitude drástica, exatamente por causa do medo de perder a salvação da alma. Quando nós tiramos as questões da alma do jogo, tanto faz, tanto fez. A pessoa só vai viver essa vida e essa vida não está muito boa, não. A gente tem visto, né? sim. Ou as coisas que têm acontecido aqui. E aí a pessoa perde a esperança, né? Sim, eu tenho na minha jornada, eu tenho uns 7 anos de trabalho voluntário no Centro de Valorização da Vida, o CVV. E ali os pacientes, as pessoas que nos procuravam, ao menos a mim, só posso falar por mim, né? Não nos era permitido falar de religião e política, era para evitar esse assunto. Se você chega até mim e quer falar do fulano, ciclano em parte política, isso é o seu pensar, eu não vou expressar minha opinião, tá? Então, aquela pessoa que chega depressiva, que está naquele fundo do poço, aí ela fala das mágoas e das suas dores, tudo. Eu não sei qual é a sua espiritualidade ou o que você professa, tá? Então, eu dizia assim, você tem algum ser superior que você acredita? Eu não citava um ou outro. Ah, eu só acredito em Deus. Tudo bem. Se você acredita nele, pois ele está do seu lado, só esperando que você peça para segurar na mão dele e ele vai conduzir você. Então, naquela espiritualidade que ela acreditava, eu fazia ela, ela olhar para cima. Tinha uma imagem lá no posto, na época em que era o atendimento presencial, quer dizer, era uma foto num quadro. Eu achava aquilo muito bonito. Era o fundo do poço e aí lá em cima uma luz, sabe? Então significava tu estava ali e aí tu olhava para aquela luz. Eu disse, aquele quadro foi uma inspiração para mim. Então, aquela pessoa que chegava fragilizada, eu fazia ela olhar para aquilo e ela saía
de perto de mim, quando ela desligava, ela dizia: eu estou me sentindo bem melhor. A ideia era essa, né? Fazer com que a pessoa olhasse para cima, que ela podia estar, continuava no fundo do poço, mas que ela olhasse para cima e encontrasse uma forma de sair de lá, né? Isso E não. todos, e todos nós temos aquele nosso momento que, vamos dizer, o seu dia transcorre bem e daqui um pouco alguém chega e lhe dá uma cacetada. Aí chega o vitimismo, bah, eu merecia isso hoje? Tá, mas eu tenho alguém para quem eu posso me ajudar a carregar isso aí. E daqui um pouco, o simples fato de você pensar assim, me ajuda a sair dessa, né? Daqui um pouco vem uma mensagem de uma pessoa amiga com um videozinho pequeno fazendo você ver que você não está sozinho. Pronto, é a ajuda que você acabou de pedir. E aí o que que você Exatamente. pode responder? Eu estava precisando disso agora, né? Exatamente. Porque Deus, o todo, ele ouve as nossas orações, né? Não Sim. adianta as pessoas negarem isso, como você falou. Então, nós pedimos uma direção para Deus e vem, às vezes, um carro passa com o rádio ligado numa mensagem que serve para gente. Um amigo manda um vídeo para a gente, né? Quantas vezes eu falo para a senhora, na minha experiência, nos momentos mais difíceis da minha vida, quando estava sozinho, às vezes, uma pregação, ligava a televisão num programa evangélico, numa missa. Quantas vezes eu, apesar de ter uma fé voltada de matriz evangélica, mas quantas vezes eu não botei a televisão ligada na Canção Nova e, Aham. e os padres ali da Canção Nova falavam comigo. Parecia que o padre que estava lá na Canção Nova estava ouvindo a minha dor e falava comigo, né? Então, ele Sim. fala assim, é coincidência. Não tem como Não. ser coincidência, né? Porque é a resposta de uma oração que você pediu, você foi induzido, né, por uma força maior a ir num canal e, vamos dizer, eu evangélico, teoricamente, não deveria ir lá num canal católico. Mas Deus me levava àquele canal para ver, ó, tá vendo? É eu que faria, eu uso quem eu quiser. Não é do seu jeito, é do meu, né? E aí Deus Sim. usava uma pessoa que, tipo assim, teoricamente não representava a minha crença, mas que confortava a minha alma naquele momento, né? E Sim. isso muitas vezes me deu força para sair de lá de onde eu tinha me enfiado lá. E aí a gente pega pessoas que deveriam ajudar a cuidar da nossa saúde mental, que falam, não, deixa isso daí para fora do consultório, nós não envolvemos com questões de religiosidade. Eu até acredito que nós não devemos impor a nossa Não. religiosidade. Né? Eu não posso, eu como terapeuta, quando a pessoa chega no meu consultório, não posso falar para ela da minha religião, mas sim de despertar, como vocês faziam no CVV, a espiritualidade na visão dela, né? Sim, sim. É, exato. Né? Isso, É a mesma coisa quando a pessoa diz, ah, eu frequento tal lugar, tá? Eu frequento uma terreira. Tudo bem, se você se sente bem ali, se você é acolhido, se você se sente gratificado com o que você encontra ali dentro, continue, porque um pensar que eu tenho que todos os caminhos levam a Deus. Não importa o nome que você dê ao seu Deus, mas todos eles de uma forma ou de outra, com nomes diferentes, é uma divindade. Então, se você acredita nessa divindade, ela sendo do bem, siga em frente, né? os, os, ró- os rótulos e as características que nós damos para Deus dizem mais a respeito de nós do que do próprio Deus, né? É, Porque, porque eu sempre falo, qual é a imagem e semelhança de Deus para um índio na floresta amazônica? Qual sim, é a imagem e semelhança de Deus para um negro lá na África, lá que só tinha aqueles negros antigos lá, que da época antes da escravidão, que estavam lá no continente separados do Ocidente, né,
de outras culturas, provavelmente a imagem de Deus para eles era alguém parecido com eles, né? Para o É, índio, é alguém parecido com ele. E para nós, de repente, Deus tem uma outra visão. O Deus, né, do japonês é de provavelmente olhinho não fala puxado. e provavelmente não fala português. Então, provavelmente ele vai ter outro nome, né? É, Porque ele não vai ser o nome, olha, Jesus, então, não, até porque japonês nem sabe falar Jesus do nosso jeito, né? Então, é, é que a gente, infelizmente, e eu acredito até que seja um dos motivos dessa tentativa de separação, é respeitar a crença do outro, né? Mas desde que a gente tem que respeitar a crença do outro, mas não afastar a espiritualidade como alguns órgãos fazem. Não, não se pode falar de espiritualidade no consultório. Como não? A pessoa, ela tem, todos nós, eu particularmente, quando eu fui buscar ajuda num psicólogo, eu tinha minhas questões e grande parte dos meus questionamentos eram exatamente em relação à figura de Deus na minha vida. Eu gostaria de entender por que, que eu sofria e o outro que tinha a mesma fé que eu não sofria, né? Por que a minha vida era tão difícil e a do outro não era, né? Aonde que foi que eu errei, né? Eu queria saber, né? E aí se a pessoa fala, não, não tem nada disso daí não. Fica meio sem graça a vida, né? E graças a Deus a psicóloga que eu busquei, ela respeitou as minhas questões, respeitou a minha visão de mundo e me ajudou a me encontrar. que bom, sim. Mas assim, ó, hoje já existe uma a ciência está começando a se dobrar para a espiritualidade. E existem médicos, claro que a gente não pode dizer todos, né? Existem médicos que dizem que até um paciente em coma. Agora, como você pode ver alguma alteração num paciente em coma? Então, onde tem uma família orando por ele, ele apresenta melhora. Como se explica isso? Não é justifica, se explica, porque o paciente está em coma, ele não tem noção de nada do que está acontecendo. Então, os médicos estão se dobrando a isso. Eu tenho um exemplo vivo. O meu ex-genro estava 33 dias na UTI, e claro que era aquele coma induzido, né, ou assim, por causa do quadro dele. Ele emagreceu muito, mesmo ganhando aquela dieta por sonda e tudo mais. Mas eu posso dizer claramente, ele ia embora. Ele ia embora. E aí, na época, ele minha filha já era ex-esposa dele. Ela e o filho foram para a igreja, coisa que não acontecia, foram lá orar por ele. E eu posso dizer que em oração eu tive do lado dele. E eu dizia para ele: volta que teu filho precisa de ti, volta pelo fulano. E ele voltou. Aí Olha que lindo. só que assim, nos primeiros tempos, porque vocês, era a época da máscara e tudo mais, vocês usam máscara e não sei o que mais. Ele, assim, pelo que ele tinha passado, ele pregava aqueles cuidados com o corpo. Certo. Agora, passado tanto tempo, vai ver como ele modificou. O pensamento dele foi como antes da doença. Então é uma pena, mas eu posso dizer que ele ia embora. Para Mas ver, né? você sabe que muitas pessoas, quando elas passam por situações que nem essa do seu ex-genro, de passar por um coma muito profundo, muitos deles, quando eles voltam, realmente parece que renasce, né? Sim. Ah, parece que muda, volta a outra pessoa, né? E eu acredito que é exatamente por causa dessa. Eu tenho uma cunhada que ela passou por uma experiência de quase morte, e ela fala que ela foi até o céu e não queria voltar. E Deus falou: não, você vai voltar porque você tem suas filhas para cuidar ainda, né? E ela fala: não, mas eu não quero voltar, que é bom demais e tá. Viu?
né? E Deus falou, não, você vai voltar porque você tem suas filhas para tratar ainda. E aí, quando ela voltou com uma outra visão de mundo. Inclusive, ela voltou até com uma certa repulsa desse mundo. Ela falando, Judete, você não sabe quando. Judete é o nome da minha esposa. Esse mundo é muito sujo. Esse mundo é muito sujo. Eu não queria voltar para ele, não. Né? Por quê? Porque ela viu, ela acessou uma outra esfera que grande parte de nós ainda não teve esse privilégio de acessar. Né? E mudou o estilo de vida dela. Que Então, bom. a espiritualidade na vida da gente, eu acredito que seja é a base. É a base Sim. de tudo da gente, né? Que nem eu falei, quando nós não acreditamos, a vida fica sem graça, né? Fica... É, é, E o... mas existem formas diferentes de Deus, né? Porque tem pessoas cujo Deus delas é o dinheiro. Enquanto esse persiste, a vida é maravilhosa. Agora, tira isso dela, ela não resiste, né? Então, depende em que altar você coloca o seu Deus. E É, assim, vamos dizer, o caso dessa sua cunhada, provavelmente ela foi nessa questão de você volta, e ela voltou, ela voltou para continuar dando o testemunho dela, para conseguir converter outras pessoas. Porque uma pergunta que eu nunca me fiz, por que isso está acontecendo comigo? Eu nunca perguntei isso nos momentos em que eu estava, que as coisas ruins aconteciam. Eu só dizia assim: o que eu preciso aprender com isso? Porque o que é ruim é para nos modificar, é para ter uma visão que eu não estou vendo. Então, é para clarear as ideias que essas coisas estão acontecendo, porque o mar calmo não faz o bom marinheiro, né? exatamente. Deixa eu dar um bom dia para a Aline, que a Aline acabou de chegar. Na verdade, ela estava com a clínica dela na outra live e Ah, voltou aqui. Bom dia novamente, Aline. Seja bem-vinda. Prazer imenso bom estar com você. dia. Sim, legal. Então, mas é o que você falou. Muitas vezes a gente passa por situações exatamente para adquirir experiências e nós evitamos exatamente isso, né? Eu falo para todo mundo, quando a gente vê uma pessoa forte, né, aquelas pessoas da academia, né, musculoso, bonito, aquelas mulheres bonitas, né, com um corpo bem definido, a gente acha, nossa, que bonito, mas a gente não sabe que para ele Aham. chegar naquela perfeição, ele teve que fazer muito esforço. Ele teve que ir contra a vontade dele, levantar cargas que até então ele não estava preparado para ganhar aquela musculatura. E nas questões espirituais e mentais são as mesmas coisas, né? Para a gente ter uma Sim, mente, uma espiritualidade forte, a gente vai ter que exercitar isso. E como que a gente exercita? Através de experiências, né? E às vezes essas experiências nós evitamos, assim como muitas pessoas evitam ir para a academia, né? Ah, não vou, tô cansado, trabalhei o dia inteiro. Né? A gente tem por mania de querer evitar aquilo que vai nos fazer fortes, né? é. É Né? um lugar onde você não vai me encontrar é na academia. Academia. Não, Ô, meu Deus, não gosta, não? não, não, Ah, eu vou. não, Não não, gosta, não? não. Mas Eu você não faço academia. minhas, não, eu faço minhas caminhadas, até estou revendo meus conceitos, por questão diz que para afastar o Alzheimer, ou no caso retardar, porque já existe uma previsão até o ano de não sei quanto, em cada 3 pessoas, ao menos uma terá Alzheimer. Minha mãe teve, né? Mas não é hereditário, graças a Deus. Mas o fortalecimento das pernas, isso é uma coisa que eu estou, e só a caminhada não promove isso. Então, estou revendo meus conceitos nesse sentido, mas não será numa academia, não. É que muitas vezes a senhora não encontrou academia que a senhora se identifica. Né? Eu, particularmente, eu não gosto de levantamento de peso. Mas aqueles crossfit, que é exercício mais assim, com o nosso próprio peso, caminhada, corridinha, eu gosto, né? Ah, Apesar que esses dias aqui eu não estou fazendo, parece que eu tive uma mudança na minha rotina aí, mas eu preciso voltar. Estou pagando a academia
E até vou reclamar com o professor que eu estou pagando faz um mês e não emagreci um Ah, quilo. Será que eu vou ter não. que ir na academia? Será que eu vou ter que ir na academia para emagrecer? Né? A Mara também voltou aqui. A Mara acabou de voltar aqui junto com a gente aqui. Bom dia novamente, Mara. É, Privilégio de ter uma mulher tão inteligente quanto você na nossa live também. Seja bem-vinda. bom Né? dia, Mara. Sim, é bom, sempre é bom. E outra coisa que a gente. Fazendo o contraponto do que nós estamos falando das questões da espiritualidade, Ah, né? Muitas pessoas fazem o contrário, né? Elas buscam a espiritualidade e esquecem de cuidar da saúde mental, colocando tudo na mão de Deus. Olha, eu estou com depressão e vou. Depressão é falta de Deus, ansiedade é falta de Deus, é, câncer é falta de Deus, e tudo é falta de Deus e não buscam o outro lado. Por isso que eu falo que para a gente ter o todo, temos que cuidar dos dois, né? Cuidar das questões do corpo, na verdade, questões do corpo, da alma e do espiritual, né? Quando a gente deixa um desses, o tratamento fica precário, né? Então, muitas vezes, a gente tem que também cuidar das questões. Às vezes, a pessoa vai precisar tomar um remédio por um tempo, né? E as pessoas resistem muitas vezes a isso. Não, eu vou buscar Deus, porque Deus vai me curar. E muitas vezes está precisando tomar um remédio para fortalecer uma vitamina, às vezes está com é, falta de vitamina, às vezes está com alguns sintomas que precisam ser medicados para equilibrar as questões hormonais, as questões, né, de disfunções do nosso corpo, da nossa psique, e muitas vezes a pessoa não busca essa ajuda também, e aí que também acaba se escandalizando algumas vertentes religiosas, algumas pessoas acabam até sendo chamadas de fanática, né? Porque resiste a buscar ajuda na ciência também, né? Que não falei, sim. são duas pernas, né? Se tira uma, o tratamento fica capenga, né? Fica deficiente, Uhum. né? As pessoas têm que também buscar um terapeuta, buscar ajuda de um profissional, porque muitas vezes a gente acredita que está fazendo a coisa certa, mas pela ignorância, né? Acaba não fazendo. E se Deus permitiu as pessoas buscarem o conhecimento, fazer de medicina, psicologia, terapia, psicanálise, é porque as pessoas vão precisar de informações que esses profissionais vão ter, né? E não adianta a gente negar a ciência. Se hoje nós andamos de carro, é porque alguém deixou de pensar É, no espiritual e foi estudar uma forma de modificar o meio de transporte. Se nós estamos aqui falando aqui no nosso celular aqui, é porque alguém deixou somente as questões espirituais de orar, né, e para falar com Deus, e falou: preciso falar com o meu próximo de um jeito diferente. E foi buscar fazer a telecomunicação. Se nós conseguimos fazer transplante de coração, de rim, de é. córnea, é porque alguém não ficou esperando só Deus curar e foi buscar uma forma de ajudar as pessoas com a sua ciência, né? Então nós precisamos também ter essa conexão e a humildade de buscar ajuda no outro, né? Sim, lógico, tranquilo. E assim, eu acredito que, vamos dizer, em questão da matéria da ciência, as coisas que estão sendo descobertas, vamos dizer, nesses últimos anos, são coisas que vêm ajudar muito a humanidade. Então, no tempo certo, Deus nos permite acessar essas maravilhas todas que é para ajudar o próximo, né? Por que que Jesus falava por metáforas? Porque o povo daquela época, assim como nós hoje, eles não entendiam aquelas metáforas, aquelas histórias que ele contava. Hoje é lido aquele texto da Bíblia, aquela história, aquela, né, que foi daquela época e traduzida para o tempo de agora. É assim e assim. Então, você faz uma analogia entre o que está escrito e o seu dia de hoje. Aí você fica mais fácil a caminhada, porque nós entendemos melhor o que está acontecendo.
da mesma forma como dizem, porque a questão do 3D e do 5D, que seres com uma inteligência superior vêm para a Terra e vão ajudar a resolver tal da MedBed e outras coisas assim, tecnologias avançadas que devem chegar para nós. Sem saber, antes da época dessas tecnologias como tem agora, eu já dizia, por que Deus vai colocar pessoas só no planeta Terra, vai construir ele fez esse vasto universo, por que só aqui tem humanos? Por que não podem existir seres mais evoluídos em outros lugares? Tá, e aí, como se explica que tem pessoas que enxergam discos voadores? Por que não? Né? Olha, eu ouvi uma colocação uma vez sobre esse assunto e me fez falar, puxa, realmente, né, se o Steven Spielberg, né, que é aquele diretor de cinema lá que criou obras maravilhosas, consegue imaginar vidas em outro planeta, será que Deus não conseguiria pensar, né, olha, e colocar formas de vida em outro planeta? Se um ser humano como nós consegue vislumbrar isso, né, faz aquela Guerra nas Estrelas, esses filmes Sim. maravilhosos, né? Se um ser humano conseguiu imaginar, imagine Deus, que é a fonte de toda a sabedoria. Será que ele iria criar um universo gigantesco que nós não temos nem dimensão disso e falar, não, só vou colocar vida nesse lugarzinho aqui? Para que ele teve todo o trabalho, então, de criar mundos e mundos de planetas e sóis, para falar, não, não, só vou colocar vida nesse. O Não. resto tudo. É muita arrogância de Uhum. nós terráqueos, né? Nós somos o centro de toda a vida, de todo o universo. Né? Eu acho que chegou a irmã da Pamela, acho aqui. Eu acho Não, até. Não é, não, a não? Edinalda é minha cunhada. Ah, rapaz, é Minha que ela tem o sobrenome cunhada. da Pamela. Né? É, Ela tem o mesmo prazer sobrenome em da te ver, Pamela. Edinalda. Ah, Ela é esposa do meu irmão mais moço. rapaz, eu pensei que ela era parente porque o sobrenome dela é parecido com o da Pamela, né? Sim, sim, é igual. Ela, no caso, ela é madrasta. Ah, É, é madrasta da Pamela? sim, Não, sim. né? Que meu Ah, irmão teve. A Pamela é filha da primeira esposa dele. então vocês estão no mesmo núcleo familiar, então. É, exatamente. E ela, no caso, ela agora é a terceira esposa dele. Oh, meu Deus, esse É, é. então, É, é, é. assim, mas é bom saber que ela está aqui. Tomara que ela aproveite bastante a nossa conversa, né? Porque a ideia é sempre essa, né? Conseguir agregar na vida dos outros. Exatamente. Então, isso é importante. E chegou a Creuza É, aqui também. Seja bem-vinda, Creuza. Seja muito bem-vinda. Espero que a gente possa contribuir com vocês também aí, né, com o nosso bate-papo aqui, que hoje nós estamos com essa pessoa especialíssima, nossa querida Liselotte, aqui, para a gente conversar. olha aqui, Né? ó, a Edinalda colocou, eu não sei como entrar nesse trem. É que ela é lá do Tocantins e ela ela terminou vindo para o Rio Grande do Sul. Pensa bem a viagem que ela fez para chegar até aqui. Mas Nossa, mesmo assim, que ela seja bem-vinda. você Então é vê como isso. que, você vê como que Deus faz as coisas, né? Ela É, saiu lá do Tocantins para ir casar com seu irmão aí no Rio Grande do Sul. não, mas Né? ele trouxe ela de lá. Ele é caminhoneiro, sabe como é que é? Viaja pelo Brasil lá fora. Então ele foi buscar a bênção lá. Foi buscar Né? bênção lá, exatamente. É isso E também aí. né, é a gente duvidar, né, da capacidade de Deus de colocar É. outras vidas, pessoas, e a gente se abrir sempre para o novo, né? Eu acho que esse é o nosso trabalho, né? Claro, se Sim. abrir para o novo, mas sem perder as raízes, né? Sem perder a humildade de que existe algo maior,
existe um Deus e existe uma ciência que está nos levando a ser seres humanos melhores, né? Também. E muitas vezes a gente precisa desse braço da ciência até como uma forma de se permitir Deus operar, né? Porque Deus ele não vai muitas vezes descer aqui na terra para abrir meu peito para tirar uma veia entupida que eu entupi de tanto comer lanche cheio de maionese e gordura, né? É bom, né? É bom, muito bom por sinal, né? Mas às vezes isso daí vai trazer consequências. A alimentação nossa hoje, a gente sabe que ela é muito deficiente, né? Até por causa de questões de produtos químicos na alimentação, esses alimentos que foram modificados geneticamente, essas coisas também acabam trazendo desequilíbrios para a gente, né? E a gente precisa muitas vezes buscar um médico, né? Até para a gente ter um diagnóstico de uma doença que Deus possa curar, a gente precisa saber que tem essa doença. E a melhor forma de saber que tem essa doença é ter um diagnóstico na mão. E esse diagnóstico, quem vai trazer para a gente é o médico, é o psicólogo, é o psiquiatra, é o profissional da área da saúde que vai ajudar a gente a identificar o problema, né? Muitas Sim. vezes a gente falou, às vezes a pessoa sofre um acidente, vai estar num estado de coma, nós precisamos de pessoas capacitadas para cuidar daquela pessoa, que por mais que a gente possa orar e essa pessoa possa levantar, né? Mas essa pessoa vai precisar de cuidados, né, profissionais, muitas vezes por uma fratura, um, um, um ferimento, um trauma interno, precisa de alguém para ajudar aquela pessoa, né? Uhum. Então a gente desprezar o outro lado da moeda, também a gente vai trazer tratamentos ineficientes, né? Tratamentos deficientes aí nas questões, no resultado final. E conscientização da nossa parte primeiro para saber aonde nós estamos errados, né? Ontem à tardinha, minha filha veio do trabalho e trouxe duas, aqui nós chamamos de cuca, praticamente, você deve conhecer como bolo. Uma era doce e a outra era com requeijão e linguiça. Pensa numa coisa boa. E é Imagina, assim, ó. Nossa Senhora! O alemão tem essa questão de misturar o doce com salgado, sabe? Então a cuca em si ela é doce, aí ela tinha aquele requeijão e aquela linguiça, aqueles pedacinhos assim no meio. Era divino. Aí diz ela assim: ah, eu só almocei. Eu disse, mas eu já fiz o meu lanche da tarde, eu só quero experimentar. No fim, ela deixou pedaços para mim também, né? Para eu comer depois, assim. Aí eu ainda comentei com ela, eu estou comendo muito doce. E a gente sabe que o doce, ele no corpo, ele praticamente faz os efeitos que o álcool faz, né? Então, ele é viciante. E o nosso açúcar refinado é uma bomba, né? Porque é refinado, o que ele leva ali dentro para ele ficar clarinho e bonitinho assim, né? Então, é um veneno. O primeiro passo eu já dei, reconheci aonde está o meu erro. Agora, caminhar para fazer quem tem que cuidar de mim sou eu, né? E se eu não quero sofrer as consequências, aí a questão é puxar o freio. Mas eu cheguei a fazer há 2 anos atrás, eu fiz, em questão de 10 meses, eu emagreci 15 quilos. O poxa, joelho os joelhos e os pés agradecem. Só fazendo caminhada fora a dieta, né? Então, certo. puxar aquela dieta de novo e começar a fazer. Claro que eu não cheguei lá, mas qualquer 3, 4 quilos fazem diferença no corpo da gente. E o espelho é o nosso advogado do diabo, né? Que mostra as coisas aonde está demais. Então, é bem assim. Aí que nós precisamos ter consciência disso, né? E o primeiro passo é nosso. Então não adianta dizer, meu Deus, me ajuda, e eu ficar sentado esperando as coisas acontecer, né?
Então, a Edinalda também gosta. Ah, ela gosta de agridoce. Sim. Ela certo está falando das cucas, é exatamente. Essas cucas é a mistura do doce com salgado. Então, Mas é isso aí. é no, É. é no próprio bolo, na própria cuca que vem os dois Sim, sabores? sim, sim. Ah, eu pensei que era... Assim, ó, fazem a massa e misturam aqueles pedacinhos ali junto na massa e o requeijão provavelmente deve ser o tipo de uma cobertura. E aí assa tudo pronto assim. É Oh, divino. já deu fome só de pensar num negócio desse, Aham. né? É melhor nem pensar. A minha esposa, ela fala, puxa, você não pode ouvir falar de comida que você já quer fazer. Ela já deve estar pensando ali, vou ter que fazer esse negócio. Ela já deve estar pensando, né? Sim. Porque ela vai ter eu vou ser obrigado a falar, Gil, vamos inventar esse negócio aí, porque já deu vontade de comer esse negócio, né? Sabe que aqui na Feira do Produtor, ali, eu digo, é um lugar assim que eu fazia aquelas lives ao menos uma vez por semana, só que eu vou duas vezes, eu vou terça e quinta, que é pertinho aqui de casa. E hoje de tarde eu tenho compromissos, mas eu já deixei reservado o meu pãozinho de aipim. Então Hum, eles cozinham a mandioca, vocês chamam lá para o norte, né? e Ela é cozida. em São Paulo chama mandioca mesmo. Lá pro norte se chama macaxeira, não. Como é que chama lá, Gil? Eu Macaxeira. acredito. Mas é a mesma coisa, né? Termina É a sendo. mesma coisa. É cozido e amassado e misturado na massa do pão. Aí fica um pão mais úmido, sabe? Aí eu já deixei meu pão reservado e uma cuca com chocolate. É uma grossa camada de creme de chocolate. Aí Meu Deus do céu. eu já disse para o rapaz da tenda, eu preciso parar com isso, eu estou comendo muito doce. Tem que ser aquele aprecie com moderação, né? Sim, A gente pode comer, e não lá, pode comer. sim. E tem uma outra banca que eu um dia cheguei a levar, mostrar assim, a senhora faz a cuca, ela vende em pedaços, assim, metade, sabe? Para a gente ver como é lá dentro. Ela pega a massa do bolo, faz tipo de um rocambole, isso você deve conhecer, né? Aí bota aquele creme de uva, ou se não doce de leite. Eu já gosto da fruta, por exemplo, como da uva. O doce de leite já me repugna, é doce demais. E aí ela coloca aquilo e depois enrola. E aí aquele tubo, aquele rocambole é assado. E aí ela vende Hum, aquilo em metade. Não tem oh, como não gostar. é bom demais, né? Meu É Deus do bom céu. demais. O peixe também morre pela boca, né? É que Exato. nem nós. Mas É. você sabe, eu vou falar de Bíblia agora, né? Ah, Para você ver como tudo é pecado, porque Jesus, ele ensina, né, Jesus não, acho que está em Eclesiastes, acho. Acho que é Eclesiastes, ah, que fala que se o homem não comer, não beber e não se fartar do bem do suor do seu rosto, um aborto foi mais feliz do que ele. Então nós temos sim que comer, porque senão a vida fica sem graça, é né? verdade. Senão, senão a gente só vem para esse mundo para trabalhar, né? Se a gente não puder comer aquilo que a gente gosta, a gente não puder tomar um suco, um refrigerante, né? Alguma coisa que as pessoas gostem, que traga prazer, Sim. a vida fica muito insossa, porque senão a gente vem para cá só para trabalhar, Não ficar tem graça. se viver num estado de vigilância constante, a gente deixa Não, de viver, de provar não. sabores, de provar tanta coisa gostosa que tem nesse mundo, tanto lugar bonito para a gente conhecer. E se a gente não fizer isso, a vida fica muito sem graça. Eu acho que a gente precisa se dar esses prazeres que a vida oferece. Claro que sem exageros, né? Sem querer viver num McDonald's a vida todo dia, achando que tem direito de comer lanche. Não, mas uma vez, duas vezes por cada 15 dias, uma vez por mês que seja, você fala assim, hoje é o dia do lixo, né? E aí comer É, sim. seu bolo, tomar seu refrigerante, quem gosta de uma cerveja, tomar sua cerveja. Poxa, hoje é meu dia de
né? É, De desligar um pouquinho da vigilância e deixar a vida fluir para mim me alegrar, para mim poder ter momentos de descontração, muitas vezes, né? É bom isso. Sempre com moderação, como eu falo, né? É, claro, tá certo. a Ó, a diferença Mara já disse, meu Deus, a Mara falou, meu Deus, deu vontade. E a Edinalda realmente respondeu aqui que no norte é mandioca e o nordeste é macaxeira. é, Então, estava certo, né? E é o mesmo produto. É que o nosso Brasil é muito grande, né? Então depende das influências de conforme as culturas vai modificando, né? Então é assim. agora você vê, né? Você vê que só o nome de uma raiz já É, tem diferença de um estado para o outro. Imagine Deus num é, mundo desse tamanho, né? sim. A gente não consegue nem chegar a um consenso do nome de uma raiz, né? Que num estado é um É, nome, é outro, né? Imagine a grandiosidade de Deus, a gente querer limitar Deus a só a minha crença, né? Não, a sim, gente tem a crença do outro também, né? claro. E a questão do comer, né? Tem uma frase que diz assim, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Exatamente. É. A- Aí é que tá. Aprecie com moderação. Exatamente. Eu gosto de final de semana aqui em Jacutinga tem muitos lanches, né? Tipo assim, Aham. não tem muito lugar para sair, mas tem bastante lanchonete. Então eu gosto de pegar de final de semana, eu pego meu filho, que é meu parceiro das guloseimas, minha esposa, É. ela cuida mais, né? E ir comer um lanche, ela vai junto com a gente, mas ela não é a praia dela muitos lanches, não, sabe? Aham. Então, a gente vai e eu e o meu moleque, a gente gosta de pegar um lanche e encher de maionese, ketchup, e fazer aquelas coisas de criança, sabe? Eu viro Aham. criança ali, então eu acho legal de vez em quando. Não é todo dia, né? Não é todo final de semana também, mas de vez em quando é bom a gente tirar aquele momento e falar, hoje é meu dia de desligar o vigilante, dar folga pro vigilante, né? E brincar de ser feliz um pouco, né? Até por Exato. causa da nossa saúde mental, né? Para a gente encontrar sentido para essa vida, né? Para a gente encontrar momentos que vão fazer a vida valer a pena, né? É, Que é uma das outras coisas que a gente acaba sofrendo. Por quê? Porque acaba entrando num estado de vigilância permanente e aí deixa de viver o agora sempre pensando no amanhã. E aí as pessoas acabam tendo crises de ansiedade, ou se não, a pessoa deixa de ser feliz agora, viver bem agora, para viver ancorado nos erros e nas questões lá atrás, né? Olha, minha mãe me ofendeu em 1500 e eu não perdoo até hoje, né? Meu ex-marido bateu em mim, então esse rapaz que eu estou conhecendo agora vai bater em mim também, então eu não quero me relacionar mais. E aí as pessoas acabam perdendo oportunidades de ser feliz no agora, né? De ser feliz, de viver, de comer, simplesmente pelo medo de. A gente erra pelo medo de errar, né? sim, exato. Sabe que eu estava pensando agora, às vezes, assim, falando em questão de higiene mental ou coisa assim. O simples fato de você, vamos dizer, eu já sábado e domingo, quando termino os tal dos ensinamentos do Antônio, então a gente tem um pouco de tempo para si. E aí começa a estudar, começa a ler, desliga um pouco, sabe? Aqui tem aqui no centro, eu moro perto do centro esse, tem um chafariz que foi colocado ali, então, eu vejo o simples fato daquelas águas dançando assim, né? As águas saem do solo. Então, disseram que era água da chuva. Eu acredito só vendo, mas em todo caso. Mas, assim, vendo aquelas águas dançando, e aí os jovens andam de skate ou de bicicleta por ali, vendo as crianças se divertir e brincar, já serve para gente que está só assistindo, não precisa participar, já é uma terapia, né?
Então, nós nos enchemos de tantos compromissos que deixamos de viver. Então, a Exato. criança faz a vida mais leve. Um dia eu estava com um dos meus netos, lá era verão, e aí era a primeira época assim, em que aquele chafariz estava funcionando. E nós íamos nos encontrar com a mãe dele, né, a minha filha. E aí eu disse para ele, corre ali no meio daquelas, porque são assim, eu não sei quantas as carreiras que tem, mas dá tranquilo, depende conforme vem a aragem, a gente passar ali no meio sem se molhar ou respingar pouco, né? Eu disse, passa ali no meio. Ai, mas eu vou me molhar. Eu disse, não faz mal, é calor, vai. Daí ele foi. E aí, minha mãe vai me ver molhado. Eu disse, até a gente estava tão quente. Eu disse, até nós encontrar tua mãe, tu já vai estar com a roupa seca. Ele se divertiu. Por que não, né? É. Deixar de A, a, fazer essas coisas assim. a Evanilda É, está falando que falta perdão, né? Isso mesmo, Evanilda, perdão, às vezes, da gente para a gente mesmo, né? E que nem você é. está falando depois, temos que ser como crianças. E eu falo mais, às vezes a gente tem eu aprendo muito, eu falo muitas vezes com meus gatos, Ah, eu né? Eu tenho também. quatro, Eu tenho um né? só. Tenho quatro, e outro dia eu estava aqui assistindo televisão, né? E aí eu estava com o meu gato do lado deitado. Eu tenho um gato que ele é aquele snow show, que ele tem as patas, as quatro patas brancas, né? Aham. O olho azul, ele é um também de patas brancas, né? E aí ele estava deitado de barriga para cima, encostado com a cabeça no braço do sofá, parecia a gente, sabe? Deitado assim para cima e nem aí com a vida, sabe? Aí eu olhei para minha esposa e falei, tá vendo, Gil? Isso é fé. Ele não Aham. está preocupado da onde vai vir a ração, da onde vai vir a água, se vai ter conta para pagar. Ele está dormindo tranquilo porque ele sabe que a hora que ele levantar, a ração vai estar lá, né? Sim, sim. Ele confia no provedor dele, que no caso somos nós, né? E às vezes falta para a gente exatamente isso, confiar no nosso provedor como os gatos confiam na gente, né? Nós Sim. sabemos que Deus vai trazer, e aí sair desse estado de vigilância constante, né? De falta de perdão, como a Ivana falou, pelos erros do passado, e viver bem o agora e descansar, né? Jesus falou, né? Que a gente tinha que descansar nele, né? Porque o fardo dele é leve, né? E a gente tem que ter esse discernimento de falar, calma aí, relaxar, porque eu sei que a solução para o meu problema vai vir, né? Sim. E se ela Com- não vier, no momento que a gente espera, ela vai vir de outro jeito, né? Mas a gente acaba e ser como as crianças também, né? Como a Sim. Mara está falando, né? Porque as crianças também não estão nem preocupadas se vai ter boleto, se não vai ter, elas querem brincar. Porque elas sabem É. que, às vezes a criança lá, você faz um arroz com ovo, não precisa nem do feijão, a criança come e agradece e sai correndo brincar de novo. Ela não está Sim. preocupada que não teve isso, que não teve. Claro que as crianças de hoje já são mais mimizentas do que nós, né? Mas quando a gente era criança lá, a gente queria correr para a rua, tropeçava, estourava o dedo, amanhã estava correndo de novo. Brigava na porta da escola com o amigo, amanhã estava conversando com o mesmo amigo de novo, Aham. né? Aham. E a gente tinha uma vida muito mais leve, né? Quando a gente ficou adulto, eu falo que, no meu caso, eu vou falar para mim, o meu casamento me fez ser menos crente, menos cristão. Por quê? Porque quando a gente é solteiro, a gente acaba não se preocupando tanto e as coisas vão fluindo e vai acontecendo. E quando a gente casa, que vem os boletos, que vem o aluguel, aí a gente deixa de confiar em Deus para confiar no nosso trabalho, né? A gente deixa e aí a gente diz, ai, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E eu falo para a senhora, no meu caso, faz 17 anos que eu sou casado, e deu esses 17 anos. Por mais que eu achava que não ia dar, que ia, né? Mas eu estou aqui há 17 anos, quase 20 anos casado, e foi dando, né? Então a gente tem que aprender a confiar mais
né? E viver menos, quer dizer, desconfiar, né? A gente tem que parar de desconfiar mais e viver mais, né? A gente tem que confiar mais na providência de Deus, no cuidado de Deus. Sempre, claro, que nem eu falei, confiar em Deus, mas também, se precisar, buscar ajuda, trabalhar, né? Eu não posso fazer que nem meu gato deitar aqui e ficar esperando a ração chegar, porque vão chamar de vagabundo, né? Mas Aqui no Instagram tem muita coisa sobre o Shih Tzu. Então, quando você começa a acompanhar, então é isso aí. Aí, num dia mais frio, tá o Shih Tzu deitado no meio das cobertinhas, e aí ele pensando assim: eu vou curtir a minha cama quentinha enquanto a minha humana vai trabalhar para comprar minha ração e as coisas que eu preciso. E é realmente assim, os animais não estão nem aí. Se ele tiver um lacinho enfeitando ele ou não, ele vai ser feliz da mesma maneira. E eu já tive o meu cachorrinho, eu convivi com ele, quer dizer, ele comigo, 14 anos e meio. E os animais têm isso. Se a gente chega alegre ou triste em casa, se nós temos dinheiro ou não, eles nos recebem da mesma forma. Hoje eu tenho um exatamente. gatinho. Quando eu saio por uma porta e eu vou fechar a última porta aqui do prédio, ele está lá no fundo, tipo assim, me olhando, já vai sair de novo? Eu digo que ele é a encarnação do meu cachorro. Porque o cachorro fica esperando também. Mas assim, e é assim, quando ele vê eu chegar, o tempo que eu abro algumas portas, ele dá a volta e me recebe aonde eu vou entrar no apartamento. Ele faz mais ligeiro, ele me recebe quando É, eu entro. É sensacional. Então, e os animais não estão à nossa volta por um acaso, eles estão para nos ensinar, principalmente sobre o amor, é, né? Então, se nós copiarmos mais os animais, nós seremos mais felizes. o amor e a confiança, né? E Também, porque eles confiam em nós, confiam na providência e amam incondicionalmente, né? E também. perdoam. Porque se a gente dá uma palmadinha no cachorro, no gato, que às vezes ele dá pronto alguma coisa, daqui, como eu tenho 4 gatos, de vez em quando ele dá pronto umas daqui. Você vai lá, dá uma palmada nele, aí você, gato, não sei se você sabe, ele tem o hábito de, você vai no banheiro, ele entra em desespero, né? Aham, Né? Às vezes você dá uma palmada nele, você abre a porta de um banheiro, daqui a pouco o bicho está lá arranhando a porta para ir atrás de você. sim, Né? Então eles perdoam com muita facilidade, confiam com uma facilidade ainda maior e amam então incondicionalmente e dão a vida pela gente. Né? também. Então a gente tinha que pegar esse, como diz um palestrante, pegar esse código dos bichinhos, né? E É, viver mais, né? Confiar mais, né? No nosso provedor, né? E descansar realmente nele, sabendo que as nossas curas, as nossas contas, as nossas questões vão ser resolvidas. A nossa ração vai chegar, né? sim, Nem que seja pela mão de outros, mas a ração vai chegar. O aluguel vai chegar. E se não chegar hoje, vai chegar amanhã. E se não chegar, sempre vai ter um parente, um amigo que vai falar: não, tem um quartinho lá no meu fundo lá, e fica lá até se levantar. Nós vamos passar por momentos difíceis, como a gente já falou no começo da live, para se fortalecer e mental e espiritual. Então, os momentos difíceis vão vir, mas a gente tem que sim, abraçar esses momentos difíceis, como você falou lá atrás, né? E não perguntar para que eu estou passando por isso, e sim o que eu preciso aprender com isso, né? sim, Qual que é a lição que eu preciso aprender com esse momento difícil? De repente, esse momento difícil está passando exatamente para a gente ter confiança em Deus, né? sim. E a essa altura tem aquela citação também, né? Que as aves do céu não trabalham e não plantam,
e, no entanto, tem a provisão para elas, assim como as flores do campo também, que também não precisam plantar e elas têm, no tempo certo, elas têm a provisão para elas. Então, por que nós humanos, que somos a imagem e semelhança do Criador, por que nós nos preocuparmos tanto, né? Temos que ter mais fé, confiar mais, claro que fazendo a nossa parte, né? Porque nós não estamos aqui a passeio, nós viemos para nos melhorar como seres humanos. Então, mas deixar quando a carga estiver pesada demais, então entregar, porque Jesus mesmo disse que meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então vamos acreditar nele e vamos fazer nossa parte, né? Bah, Ex- É exatamente isso. E nada melhor do que a gente encerrar com essa colocação sua, porque nós já estamos aqui há 1h30 quase, novamente. O nossa, assunto, olha passou aqui, nós começamos assim, 10 horas, 11h24, né? o tempo E passou voando, né? se deixar, nós vai meio-dia, 1 hora, 2 horas, e, e é muito bom, mas a gente tem que, tipo assim, ir batendo esses papos para deixar um assunto para amanhã de novo, né? Para as Sim, próximas aí, que eu tenho que nós vamos só fazer que outras aqui. tá um minutinho, só que deve ter alguém, eu só quero ver quem é que deve estar aqui. É, não sei se é a minha procura. Opa, Sim, vai lá. sim. Tá chegando alguém aí. Me dá uns minutinhos só, tá? Eu já chego aí. Obrigado. Não sei, mas veremos. Em todo caso, acredito que nós conversamos bastante, né? Fizemos um apanhado geral bem legal. Mas, assim, Mas foi um prazer estar com você. E a turma que nos assistiu também, a gente agradece. E para quem quiser progredir, crescer pessoal e profissionalmente, nós temos uma comunidade aqui que gera bastante resultado e a gente convida para nos procurar e participar dela, porque só tem como agregar. Então, a nossa ideia é essa, é crescer, mas sem guardar o conhecimento para nós, poder semear e conseguir passar para os outros também, que eles também possam crescer junto com a gente. Foi um prazer estar exatamente. contigo, Anderson, e numa próxima, quem sabe, combinamos outra, né? Prazer foi meu mais uma vez, Bebelotti. Olha, nós só essa semana conversamos 3 horas e eu tenho que ir 1h30 ontem, 1h30 hoje, mas nós temos ainda, acho que eu acredito que se nós um dia pudéssemos sentar, de repente aí na sua praça, aí ou num lago, que tem muito bacana que já tem aqui, eu acho que a gente fica horas e horas e horas conversando, que a sua E companhia é muito agradável. eu Obrigado posso mesmo mais tu uma vez. mesmo. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe o restante da sua semana, o seu dia, que seja muito maravilhoso, muito abençoado. Tá bom? Obrigada, que ele abençoe a nós todos, tá? Amém. Tudo de Até. melhor e um bom resto de semana. Então, nos encontramos por aí, tá? Bom Obrigado, Rinaldo. dia. Deus abençoe você também. Abençoe todos que estiveram junto com a gente, tá bom? Até Tá mais. bom, tchau, até a próxima. Até a próxima.